Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo e último dia deste quarto encontro luso-brasileiro de bioética e do primeiro encontro ibero-americano de bioética, ambos organizados pelo Conselho Federal de Medicina. O evento conta com o apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais e da Universidade do Porto, em Portugal. Sob o tema Futuro pós-pandemia, especialistas do Brasil, Portugal e Espanha estão promovendo debates relacionados aos desafios da ética global, dos direitos fundamentais, do Estado social e da conduta médica. Dando início às atividades desse segundo dia, vamos acompanhar a mesa redonda com o tema Desafios da Assistência à Saúde no Brasil, a qual será seguida de debates. Na função de moderadora, estará aqui a professora doutora Dilza Terezinha Ribeiro Ambrós, por gentileza. A doutora Dilza, que é diretora do Conselho Federal de Medicina, muito nos honra a sua presença, já tomando seu assento de honra aqui no nosso palco. Como debatedor, nós teremos o professor doutor Roberto Dávila, por favor. O doutor Roberto é membro da Câmara Técnica de Bioética, também do Conselho Federal de Medicina. Na condição de expositores, nós teremos os seguintes participantes. No tema 1, a medicina face aos desafios da Covid-19. Será conduzido pelo professor doutor Fernando Regateiro. Por gentileza. Bom dia. De nada. O doutor Fernando, ele é da Universidade de Coimbra, em Portugal. O tema número 2, ética na pesquisa clínica. Nós teremos as contribuições do doutor Florentino Cardoso Filho. Por favor. O doutor Florentino é do Conselho Federal e representante da Associação Médica Brasileira. O tema número 3, aspectos bioéticos na vacinação, que será desenvolvido pelo doutor Hélio Angotti. Por favor. O doutor Hélio é secretário de Gestão do Trabalho e também da Educação na Saúde. Muito nos honra a presença também. Muito bem, senhoras e senhores, nesse momento eu passo a palavra para a doutora Dilza. Por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com essa mesa redonda que com certeza vai agregar muito à nossa discussão. Então, como já foi colocado, a mesa redonda é sobre desafios da assistência à saúde no Brasil. Tenho como debatedor meu amigo e colega, Dr. Roberto Dávila, e vamos já passar então para o Dr. Fernando Regateiro, que a medicina face aos desafios da Covid, e vou ler o seu currículo. Dr. Fernando Regateiro é médico e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, diretor do Serviço de Genética Médica e regente de Genética 1 e de Genética 2. É coordenador do curso Genética e Cancro Hereditário do Programa de Doutoramento da Universidade. É coordenador geral do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade de Cabo Verde, desde a sua instalação, 2015, 2016, e foi consultor para a sua instalação. É membro cooptado do Conselho Geral da Universidade de Cabo Verde desde 2016. É acadêmico titular da Academia Portuguesa de Medicina. Possui a competência em gestão de serviços de saúde pela Ordem dos Médicos. É autor do Manual de Genética Médica, coordenador, autor e também coautor de mais de 16 livros e coautor de mais de 200 trabalhos científicos. É coordenador da UC Genomic, rede de infraestruturas da Universidade de Coimbra. É coordenador do projeto de capacitação para a medicina genômica na região Centro, 2021 a 2023. É membro do júri do Prêmio em Bioética João Lobo Antunes. Foi coordenador nacional do SNS para a reforma hospitalar
2016-2019. Foi pró-reitor da Universidade de Coimbra. Foi refundador e diretor da Universidade de Coimbra, 1998 a 2005, que tinha extinta em 1934. Foi presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Foi presidente da Universidade de Coimbra, 2007 a 2011, e também de 2005 a 2007. Foi diretor do Centro de Histocompatibilidade do Centro, membro do Conselho Científico da Universidade de Coimbra e coordenador da sua área de cooperação internacional. Foi membro cooptado da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra em 2 mandatos. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Ética para Ciências da Vida, 2003 a 2009, e do Conselho Nacional de Educação, de 1995 a 2002. Foi condecorado pelo Governo da República de Cabo Verde com a Medalha de Mérito em 1º grau em abril de 2016. Parabéns pelo seu brilhante currículo. Passo a palavra ao senhor. Saúdo todos os presentes, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Federal de Medicina, Sr. Dr. Irã. Saúdo a todos os colegas aqui presentes, médicos brasileiros. É um gosto e uma honra, uma distinção que me dão convidando-me para estar presente. Devo-vos, de facto, essa distinção e essa honra. Saúdo o meu querido amigo Rui Nunes, peço perdão, Rui Nunes e a esposa. Saúdo o moderador e o debatedor, o professor Roberto Dávila e a doutora Dilda, e os meus colegas de mesa, já identificados na sua função e qualidades. A todos dirijo uma palavra de saudação e passaria à apresentação, ao debate e à reflexão sobre o tema que me foi proposto. Muito obrigado. Quero dizer, enquanto os slides não são projetados, quero dizer que tem este encontro, o 4º encontro luso-brasileiro de bioética, 1º encontro ibero-americano de bioética, tem estado num patamar altíssimo, com um interesse manifesto e diário e permanente dos participantes, que não são participantes porque estão presentes, mas são participantes porque efetivamente se envolvem na reflexão e no debate. Bom, como vimos, o tema é a medicina face aos desafios da Covid-19 e, como Sócrates nos ensinou, Sócrates o Velho, é preciso definir os conceitos e os termos para saber do que estamos a falar. A medicina é uma ciência, é uma arte e uma praxis destinadas a prevenir, diagnosticar, tratar, definir, prognóstico ou proporcionar cuidados paliativos por motivo de doença ou acidente. É o instrumento que de facto usamos, o recurso que de facto usamos para esta finalidade. E um desafio, que é aquele que me foi posto, um bom desafio, aliás, foi fazer, é uma provocação, uma incitação para uma luta, no bom sentido, situação complicada, de difícil resolução, e é verdade, estar perante vós é de facto uma situação complicada, difícil de resolução, abordar o tema também o é, ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado, mas o desafio aqui é refletir de facto sobre o que a Covid trouxe e o que é que podemos usar como oportunidade. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2. E o que é que a Covid veio trazer nestes 2 anos? E de uma forma muito aguda, na primeira fase, no primeiro surto. Bem lembrar que a maior ameaça ao domínio contínuo do homem no planeta é o vírus. Quem o diz é Joshua Lederberg, que foi Prémio Nobel. E vem mostrar que a fúria negacionista, o delírio, o oportunismo e o comportamento extremos, para isto, nestas condições, não há verdade, não há factos, há uma praticamente cultura incompreensível da mentira.
E quem o diz é António Fauci, americano. E vem interrogar-nos, a Covid vem interrogar-nos sobre o porquê de uma pandemia por vírus emergentes. Não estamos libertos de outra pandemia, como nós tivemos ao longo dos séculos, mas andávamos distraídos, e que esta nos ponha em sintonia com o futuro. Porque rápida circulação de pessoas e de agentes infectantes, a pressão demográfica, a criação de habitats humanos saturados, os investimentos modestos em saúde, as alterações climáticas e dos equilíbrios ecológicos, o contacto próximo, muito próximo, muitas vezes, entre animais e pessoas. E veio pôr a nu, a Covid veio pôr a nu, que não há um único sistema no mundo de saúde preparado para enfrentar uma pandemia por vírus emergentes. Gostaremos de dizer no futuro que não havia um sistema preparado. Que há um déficit claro de lideranças políticas esclarecidas, robustas, afirmadas. Que há fragilidades no planeamento e organização da resposta em saúde. E que há fragilidades claras da organização social, económica e política. Mostrou também, pôs a nu também, a futilidade de múltiplas escolhas que nós, cidadãos, fazemos. As apostas fúteis, em supérfluo, em que investimos tempo, em que investimos recursos, sem ir ao essencial. Contrariando, aliás, o que diz Saint-Exupéry, que o essencial, contrariando não, indo ao encontro do que ele diz, da observação, mas ao contrário do que devia ser, que o essencial é invisível aos olhos. Pois bem, que a Covid nos lave os olhos e nos abra a sintonia para o que é real e verdadeiro e necessário. Mostrou também dependências gritantes de bens essenciais. As dependências, a falta de conceito de reserva estratégica, que as sociedades atuais perderam, ou muitas, particularmente a Europa. Há uma perda clara do conceito de reserva estratégica. Nessa altura estava num grande hospital, que é este, que é o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e este vírus emergente também lá, grande, com 1.700 camas, com mais de €500 milhão de orçamento, mas também lá, ninguém ficou para trás, ficou sim, não deviam ter ficado. O desconhecimento, a incerteza e o medo existiram, mas nós soubemos transformá-los em desafios e não em inibição. Houve o risco de ruptura de estoques, houve mesmo ruptura de estoques. Também aqui houve necessidade de reduzir a atividade comum, adiar cuidados a outros doentes, reorganizar profundamente espaços e circuitos. Mas mostrou aqui que é indispensável, e foi encontrado no hospital, mercê dos seus profissionais, um sólido pensamento estratégico e liderança com visão adequada. Que era essencial uma gestão cuidada e personalizada de recursos humanos. Que era essencial o pragmatismo, a prontidão, a capacidade de antecipação, fazer acontecer. One bullet, one shot. Não há segunda oportunidade para esta situação. Que prever, planear e inventar soluções, colocar respostas no terreno em curtíssimo prazo de tempo eram as regras do dia a dia, da hora a hora, da noite a noite. E, portanto, a Covid-19 veio trazer desafios, é sobre esses desafios e as suas ilações que vou falar. Com conhecimento e reflexão dos 20 anos que estive nas funções de liderança e que me foram apresentados no currículo, com o pensamento construído no CNECV, com a visão e sobre o papel de educação construído no Conselho Nacional de Educação e com a experiência ganha na pandemia como presidente do CHUC. Neste novo tempo comum, como e onde agir. Linhas de força são sempre precisos para responder aos desafios e uma delas é pensar um novo contrato social entre os cidadãos e a saúde, através, naturalmente, dos políticos, através dos partidos que, em maioria, desenvolvam essa abordagem estratégica que vai para além de ciclos partidários. E colocar por aí o cidadão utente doente no centro dos processos e sujeito de direitos, mas sujeito de deveres. Se o cidadão não se envolver neste processo, não há sucesso. A história que vos contei ontem,
o quero lá saber, não pago nada, é a posição do cidadão que não pode existir neste contrato social. O cidadão tem que ser stakeholder da sua saúde e não um consumidor ou cliente. A palavra cliente é a pior palavra que se pode usar para um utente da saúde. A saúde como um bem público. Conhecer para confiar, contribuir e defender. O consentimento informado e a transparência. É um novo paradigma, pois. O cidadão deixar de ser o destinatário e passar a ser o gerente da sua saúde, o stakeholder. Também devemos ter orientações, bases estruturadas, refletidas. E nada melhor do que irmos à Organização Mundial de Saúde, que recomenda, para que haja um efetivo e equilibrado sistema de cuidado de saúde, liderança e estrutura de governança robustos, particularmente a governança clínica, e não simplesmente uma governança corporativa. Financiamento adequado, o que é uma mira, força de trabalho adequada, que sabemos o que falta, instituir cuidado de saúde com estándares mínimos de qualidade, criar condições para medicamentos e tecnologias essenciais estarem disponíveis, sistemas de informação resilientes e acesso apropriado das pessoas aos cuidados de saúde. Um outro aspecto também deste contrato social, desta nova forma de abordar a saúde na relação com os cidadãos e com a participação dos cidadãos, é promover a educação e a literacia em saúde. Sem isto, não há nada a fazer. Sem isto, eu não pago nada, quero lá saber. Esperar o melhor e preparar para o pior, reorganizar e criar respostas atempadas, planear a oferta, ter como certa a incerteza, particularmente na evolução da SARS-CoV-2 e no aparecimento de outros, investir no desenvolvimento de novas drogas e novos ensaios clínicos a partir de moléculas existentes. Em relação ao Covid longo, perceber a prevalência e fisiopatologia, etc. Aliás, o tempo da Covid veio mostrar como é possível fazer coisas bem feitas em tempo curto. Como é o desenvolvimento das vacinas. A demora de uma molécula até chegar à utilização é longa. Pois aqui não chegou a 2 anos, 1 ano e tal. Esse acelerar drástico no desenvolvimento clínico de vacinas deve ser aplicado sempre que possível, naturalmente com respeito pela segurança. Um outro aspecto que é uma experiência, que foi uma prática que nós tivemos que adotar, é saber trabalhar em conjunto. Em determinado momento, antes da pandemia chegar ao hospital, e chegar ao Portugal, nós já tínhamos um laboratório montado de novo, especificamente dedicado à pandemia, com circuitos externos, sem entrar com o internamento. Mas estávamos também já a finalizar um outro laboratório redundante para outras instituições, para o caso do nosso avariar, ou as pessoas adoecerem, com quem? A Universidade de Coimbra, a Administração Regional de Saúde, que é assim o Ministério da Região, e o Instituto Português de Sangue e Transplantação. Este laboratório, em determinados momentos de grande pressão e de doença de outros, e de resposta a hospitais que não tinham laboratório, foi essencial. E também ele foi antecipado e feito, aprendendo, ou melhor, praticando o trabalho cooperativo. Pois bem, respostas aos desafios. Perante tudo isto, perante aquilo que a Covid nos desafiou, perante este novo modelo de contrato social, devemos o quê? Fazer o quê? Valorizar a governação clínica, como dizia há pouco. Valorizar o trabalho multidisciplinar e multiprofissional. Valorizar a telesaúde e a telemedicina. Como, aliás, aqui víamos também, usando recursos telemáticos. A consulta em regime não presencial. Em determinado momento, no meu hospital, 2/3 das consultas eram não presenciais. Como aqui também seriam muitas não presenciais. E muitas delas devem continuar a ser. Não descartando, naturalmente, a presencial sempre que for necessário e, particularmente, no princípio da relação entre o doente e o médico. E depois promover a proximidade. Proximidade é muito simples. Há prescrições que são hospitalares e dispensas que só podem ser feitas no hospital. O que é que acontece em Portugal? De mês a mês, de 2 a 2 meses, o doente tem que se dirigir ao hospital
para simplesmente ir buscar a medicação, porque ela não existe em ambulatório. Seja do Algarve, seja dos Açores, seja de centenas de quilómetros ou milhares, tem que lá ir. É muito fácil. Há empresas de logística que, por um quase nada, colocam o medicamento na farmácia mais próxima que o doente indicar. Isto é dispensa em proximidade e estão a antecipar as vantagens que isto tem. E isto foi já existia o programa no meu hospital, foi extremamente disseminado e, neste momento, existe em diversos hospitais portugueses. Dar primazia aos cuidados de saúde primários e à saúde pública. A nova orientação para combate, para antecipar, para ser pronto, é baseada não nos hospitais, como muito não deve ser baseado nos hospitais das respostas em saúde, mas nos cuidados de saúde primários, na atenção primária, como uso aqui no Brasil, e na saúde pública. Integrar cuidados. Portanto, novos paradigmas, mais uma vez. E perceber que o trajeto de vida do cidadão deve ser tratado como um trajeto de saúde. Que de quando em vez há momentos de doença. E este trajeto de saúde verde e os momentos de doença vermelhos devem ser acompanhados pelo médico de família ou por quem tem essa função nos cuidados de saúde primários ou na atenção primária. E o resolve, ou então encaminha para o hospital. Mas tratado, resolvido, encaminhado, deve voltar aos cuidados de saúde primários. Ou então voltar a uma estrutura que é de cuidados continuados. E temos, obviamente, a Covid endémica por aí. E também ela merece, para ser bem abordada, uma mudança de paradigma. Valorizar e robustecer mais uma vez os cuidados de saúde primários e a saúde pública, estabelecer um sistema de vigilância epidemiológica com sentinelas nos cuidados na atenção primária, desenvolver vacinas que reduzam a mortalidade, nomeadamente pneumonia. Isto é, a vida como a conhecíamos no tempo comum mudou. A humanidade vai ter de viver com as consequências duras da pandemia a nível individual e da sociedade. Onde vivíamos iludidos com a certeza de que o amanhã só poderia ser melhor do que hoje, instalou-se com rudeza a incerteza e com a qual temos que reaprender a viver. O homem terá de exercitar como ser aprendente as novas aprendizagens. Reaprendemos a valorizar afetos e relacionamentos com familiares e amigos. Afinal, muitas vezes foi o que ficou. Vamos ter que modificar o viver em comum. Vamos ter que fazer escolhas, aprender a fazer escolhas sobre o essencial, aquilo que é essencial e que até aqui é invisível aos olhos. Vamos ter que identificar as razões de esperança, saber. E estas provas por que passamos obrigam-nos, levam-nos a que isto seja uma realidade. E também clarificar margens de conflitos. A conflitualidade na sociedade atual é demasiada e desnecessária. Pesar no eixo da roda do poder os vetores e orientar a nossa aposta naqueles em política, naqueles servidores do Estado, naqueles servidores das populações que melhor interpretam os seus interesses, o interesse da sociedade. Isto é, fala-se hoje em retoma, mas retoma não pode ser simplesmente produzir números para resolver os problemas que se acumularam. Porque a retoma, os modelos de resposta que existiam, a deixaram acumular, deixaram sobrecarregar as pessoas com doença. E agora estão ainda mais carregadas de doença. A carga de doença aumentou. É preciso, pois, são precisas, pois, novas soluções para os novos problemas. Naturalmente, com a ética, e aqui eu presto homenagem ao professor Luís Archer. Esta definição foi feita numa tarde memorável na sua residência em Lisboa, comigo e com ele. E
no final resultou esta definição: área do saber que investiga sobre o que é bem no agir do homem, na busca de comportamento que conduza à plena realização da pessoa, no âmbito de uma solidariedade com os outros que seja globalmente justa. Aqui estão âmbitos que já foram tratados neste encontro. E fiquei muito feliz e tributo, de facto, ao professor Luís Archer esta homenagem. E, obviamente, aqueles princípios éticos em pandemias emergentes definidos pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida em 2020. O princípio da necessidade, da solidariedade, da precaução, da proporcionalidade e da transparência. Perceber que, com isto, nós trabalhamos melhor em saúde, trabalhamos melhor no planeamento, trabalhamos melhor na criação de condições de antecipação, porque com a ética clarificamos o pensamento, enquadramos as questões e temos apoio como profissionais. Por isso, e para terminar, uma certeza nos anima, me anima e seguramente nos anima a nós. Uma certeza diz-nos: não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. Sabemos que é um caminho longo, mas como nos ensinaram os cabo-verdianos, caminho longo se começa a andar de véspera. E por isso, aqui vos deixo algumas notas só para levarmos para casa, como seja o facto da pandemia ter comprimido o tempo. Muito foi feito e bem feito em tempo inimaginavelmente curto e a sua eficácia demonstrada. Usemos essa experiência. Que é permanente o reconhecimento e a valorização dos cuidados de saúde primários e da saúde pública para criar novos paradigmas de resposta. Que é mandatório que as respostas e organizações incorporem o melhor da experiência recolhida com a pandemia. Que é imperativa a definição de um conceito de reserva estratégica. Que ninguém deve ficar para trás e os doentes não Covid ficaram, e em grande número. E que, em tudo isto, há uma palavra, se me perguntarem, que diga 3 palavras para definir a sua preocupação. E eu digo: prontidão, prontidão, prontidão. The struggle of today is not altogether for today, it's for a vast future also. É também, a luta de hoje não é somente para hoje, é também para o futuro. E estas notas, estas reflexões que me deram o privilégio de fazer convosco, aqui as deixo nesta expectativa, nesta perspectiva de futuro. Muito obrigado. Vamos passar para o segundo palestrante, que será sobre ética na pesquisa clínica. É o Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho, conselheiro federal, representante da Associação Médica Brasileira. Florentino Cardoso graduou-se pela Universidade Federal do Ceará, é cirurgião geral e oncológico e possui formação em economia da saúde e em capacitação gerencial de dirigentes hospitalares. Foi superintendente dos hospitais universitários do Ceará e diretor-geral do Hospital Geral de Fortaleza. Presidente da Associação Médica Brasileira por 2 mandatos, 2011 a 2017. Também foi presidente da Confederação Médica Ibero-Latino-Americana e do Caribe, 2018. No Conselho Federal de Medicina, o conselheiro coordena os trabalhos das câmaras técnicas de oncologia clínica e de oncologia cirúrgica e integra as câmaras técnicas de endoscopia digestiva e de segurança do paciente. Florentino Cardoso é diretor executivo médico do Holding de Saúde. Com a palavra, doutor Florentino. Muito bom dia a todos. Obrigado, conselheira Dilza, querida. Um cumprimento especial ao nosso dileto amigo José Irangalo pela beleza desse evento e por tão bem conduzir o nosso Conselho Federal de Medicina. Cumprimento nossos convidados de fora, nas pessoas do professor Rui Nunes e meu amigo Sendim, e aos demais da plateia, aos nossos ilustres conselheiros,
citando 2 deles, Carlos Magno Della Piccola, do Espírito Santo, e José Luiz Bonamigo Filho, que junto comigo fazemos um par no Conselho Federal de Medicina, representando a AMB. Eu queria que projetasse, por favor, e lhes dizer que o que é mais importante do meu currículo é ser cearense, pode ter certeza disso. Daqueles cearenses bastante rudes, que vieram do seio da terra, e, embora tenha saído de lá, vai e volta. E lembro sempre de um poeta cearense que diz assim: triste para mim é a partida, porque marca o lugar que terei que voltar. Sempre saio do meu Ceará e sempre lá volto. Certamente morrerei lá. Seguinte, eu vou passando aqui. Me foi atribuído falar sobre, nesse evento de bioéticas em relacionado ao futuro pós-pandemia. Aqui para lá, tá bem? Então, ética na pesquisa clínica. Eu vou... O que é pesquisa clínica? Esse tema é muito apropriado, julgo eu, porque, dada a pandemia, se falou muito em pesquisa, se falou muito em ética, se falou muito em ciência. E eu vou fazer algumas considerações do que li, aprendi e sei tão pouco, e posso lhes assegurar, porque vivi, que a ética é diferente em relação a vários momentos, situações, locais. Ética nos remete a costumes. Eu tive um grande aprendizado quando residente no Rio de Janeiro, e fui médico de um morro, de uma favela, extremamente violento. E lá existia a ética do, aspas, dono da favela. Muita gente fala de ética e moral. Ética e moral é exatamente a mesma coisa, só que uma vem do grego e outra vem do latim. Ambas palavras, ethos e mores, significa costumes. E aí tem a ética de Platão, que é praticar o bem com justiça, tem a ética de Aristóteles, que é a teoria da virtude e do caráter, tem a ética da Idade Média, que diz respeito à obediência a Deus, essa eu não abandono. Tem a ética moderna, que é subjetiva, e que o indivíduo escolhe e se responsabiliza por ela. Dei-lhes o exemplo da ética no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. E tem a ética contemporânea, que tem as escolhas certas para a vida, o existencialismo. Obviamente, cada um faz suas escolhas. Se você se incomodar, pode passar para mim, por favor, que esse aqui não está bem. Próximo. E aí tem um grande filósofo, conhecido de muitos, Immanuel Kant, século XVIII, início XIX, fundamentado no entendimento do dever, que a ética, surge então a ética deontológica, que a nós médicos seguimos muito. Também veio do grego, é o dever da razão, da lógica. O dever é a única motivação possível para uma ação moderadamente correta, moralmente correta. Normas éticas fazem nossa consciência profissional, moldando nossa conduta. Ética orienta o caráter. A deontologia é a ciência do dever. Seguindo ainda um pouquinho da história, voltando aí aos séculos passados, 3, 4 séculos do passado, em que via-se que, e aí eu vou entrar um pouquinho na pesquisa, via-se que as nossas navegações, e aí o povo português, irmão, como o povo espanhol, dominava as navegações, e as pessoas que saíam dos seus portos para conquistar o mundo, a quantidade de pessoas que morriam era muito, muito grande. Exemplo do que ocorreu com as nossas caravelas que fundaram o Brasil. Seguinte, e aí tem um fato histórico muito importante, seguinte, que é de onde surgiu
a pesquisa clínica, ou de onde se coloca como um marco da pesquisa clínica. O cirurgião navegador, que acompanhava uma dessas grandes esquadras para conquistar o mundo, James Lind, século XVIII, ele fez o primeiro ensaio clínico controlado. A maioria das mortes dos navegadores dava-se devido ao escorbuto, que só anos depois, mais de um século depois, viu-se que era devido à deficiência de vitamina C. E ele pegou 12 marinheiros, todos doentes, de maneira semelhante, e dividiu em 6 grupos, cada um com 2, e instituiu um tratamento que era vigente à época para aquela doença. 2 em cada grupo. E os dois que mais rapidamente se recuperaram e sobreviveram, eles tomavam suco de laranja e de limão. E aí, anos depois, viu-se que o escorbuto tem a ver com a vitamina C. Seguinte, então, foi aí que se iniciou a pesquisa clínica, ou é o marco da pesquisa clínica. E a história continua de que progressivamente se tenta fazer pesquisa clínica da melhor e mais ética possível. Essa foto, para mim, tem um significado enorme. Eu e meu filho, hoje médico, ele era recém-passado no vestibular para medicina, e nós fomos a Helsinki comemorar os 50 anos da Declaração de Helsinki, que é um marco da pesquisa clínica. E também tive a enorme sorte, o bom amigo que está aqui, participou comigo, de a última revisão da Declaração de Helsinki aconteceu na cidade mais bonita desse país, que foi em Fortaleza. Está sendo revista nesse momento a Declaração de Helsinki. É muito importante na pesquisa clínica, não só o Código de Nuremberg, todos conhecem, mas também a Declaração de Helsinki. No nosso país, o sistema CEP-CONEP, as agências reguladoras, sempre pensando na beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Seguinte. E por que é importante pesquisa clínica? Pode passar, são os 10 tópicos mais importantes do Código de Nuremberg. Essa apresentação, quem quiser, pode utilizar da maneira que julgar adequada, está à disposição de todos. E eu, como sou um sujeito de muita sorte, nasci numa cidade pequenininha no interior do Ceará, à época 20 e poucos mil habitantes, hoje 70 e poucos mil. Se eu quiser voltar para lá hoje e ser cirurgião oncológico, eu não consigo, não tenho condição de me absorver, não tem estrutura. A pesquisa clínica é muito importante que seja preenchido alguns requisitos. Um investigador. Eu fui muito bem treinado para fazer assistência e ensino. E um cearense dedicado, aprendi um pouquinho de pesquisa clínica, aprendi um pouquinho de gestão em saúde, então permeio assistência, ensino, pesquisa, gestão em saúde, e sei pouquíssimo, estudo todo dia. E ainda sou um investigador principal de alguns estudos clínicos. Precisamos de centros de pesquisas adequados. O estudo clínico em que seja bem desenhado o protocolo. Se eu não desenhar bem, eu envieso o resultado que eu vou ter. As boas práticas clínicas são importantes. Confidencialidade, beneficência, a justiça, o termo de consentimento livre e esclarecido, que esclareça verdadeiramente, que seja lido, que seja aceito, que dê direito ao paciente participar ou não da pesquisa, e em participando que ele possa sair daquele estudo clínico quando ele quiser. Seguinte, e o mais importante de tudo é que os resultados devem ser aqueles que foram verdadeiramente obtidos no ensaio clínico, no estudo clínico. Nós temos um viés enorme, porque os periódicos só publicam o que deu certo, ou o que talvez tenha dado certo. Quantas pesquisas são feitas no mundo inteiro e nós não sabemos o resultado, porque o resultado foi ruim? Será que já não poderíamos ter um banco em que todas as pesquisas clínicas realizadas no Brasil, por exemplo, meu querido amigo Hélio Angotti, será que não teríamos que ter um banco em que
todos os resultados dessas pesquisas sejam lá armazenados. Quantas pesquisas são repetidas? Quantas pesquisas que não deram certo são repetidas? Quem publica resultado não adequado do seu ensaio clínico? Definições e responsabilidade dos comitês de ética no que diz respeito a pesquisador, patrocinador, os protocolos e as suas emendas, ou ementas. Seguinte, por favor, porque os protocolos podem mudar no curso da vida. Eu participei de alguns relacionados à Covid, em que nós tivemos que mudar, porque num determinado momento deixamos de ter pacientes com determinado perfil internado, eram mais ambulatoriais. Sabemos que existem fases da pesquisa clínica seguinte. As 4 fases estão aí descritas, em que a fase 1, especialmente, ela já saiu da bancada, está na fase clínica mesmo, e ela vai ver principalmente segurança. O N é pequeno. A fase seguinte vai ver segurança e vai ver eficácia com o N maior. E a fase seguinte, passou da fase 3, registra, ou pode registrar. Algumas vezes se registra pós-fase 2, um exemplo são as doenças raras, medicamentos para doenças raras. Seguinte. E aí, que impacto tem a pesquisa clínica? Eu sou um defensor, quanto mais, da pesquisa clínica. Quanto mais. Nós temos um projeto de lei no Brasil que está aí há anos circulando nas nossas 2 câmaras, Senado e Câmara Federal, em que, acreditem, tem minha digital também nesse projeto de pesquisa clínica, encabeçado pela ilustre senadora do Rio Grande do Sul à época, mas que acreditamos que esse projeto, uma hora dessas, será aprovado e nós vamos crescer ainda mais na pesquisa clínica, porque a grande maioria dela que nós conhecemos, ela é boa. Exemplos estão aí, no que diz respeito ao quão impacto causou a descoberta de determinado medicamento, de determinado device. Seguinte, por favor. As pessoas que têm artrose complicada do joelho, com dor lancinante, dificuldade de mobilidade, as próteses do joelho, para lembrarmos que a pesquisa não diz respeito somente a medicamento, mas a várias outras coisas. Isso é início do século XXI, que aqui estamos, século XXI, mostrando que a pesquisa clínica no Brasil cresceu, mas ela ainda representa somente em torno de 2,2% da pesquisa do mundo, um país com 210 milhões de habitantes. Pior, a nossa pesquisa clínica não tem o impacto em termos de citações. Não citam muito as nossas pesquisas clínicas, ou não citam como deveriam citar as nossas pesquisas clínicas. Por quê? Porque precisamos melhorar a nossa pesquisa clínica. Seguinte. E aí, como saber se um tratamento funciona? Que pergunta eu faço no meu estudo clínico? Com que eu comparo? Como eu meço? Como eu vejo se tem dano na minha pesquisa clínica? Que dano eu posso ou causo em alguns pacientes? Conhecemos alguns danos causados por medicamentos e devices ao longo da história. Que evidências nós incluímos? Como eu avalio a qualidade dessa evidência? Onde eu procuro a evidência? Como garantir que a pesquisa de tratamentos médicos ou devices atende melhor às necessidades dos pacientes? Se eu não estiver atento a esses importantes detalhes, eu posso construir estudo clínico que eu envieso o resultado e beneficio alguém, a uma instituição, a uma indústria, a um comércio, e não verdadeiramente aos pacientes. Seguinte, sou defensor quanto mais da pesquisa clínica. Efeitos maléficos confirmados, alguns gritantes. Eu fiz 60 anos há pouco tempo e vi vários doentinhos ou criancinhas que tiveram problemas devido à talidomida, como se
prescrevia o oxigênio em bebê prematuro e alguns ficaram cegos, ao Vioxx, conhecido internacionalmente, uma droga que veio para mudar o cenário da doença, da dor crônica, do doente com artrite reumatoide, do doente etc, etc. Droga do século, Vioxx. Em pouco mais de 5 anos, a droga caiu em desuso e mostrou-se que no estudo clínico já se evidenciava forte impacto no que diz respeito à doença cardiovascular com morte em consequência da droga, e ela saiu do mercado. Válvulas cardíacas mecânicas, que algumas delas levavam a tromboses com AVC e morte. Existe ensaio clínico muito bom. Seguinte, mas existe ensaio clínico muito ruim, enviesado, e que nós devemos nos desnudar de interesses pessoais, financeiros, e pensemos verdadeiramente no coletivo, porque nós cuidamos do bem maior que nós temos, que é a saúde das pessoas. E aí também, para a reflexão de todos, quem paga a pesquisa clínica? Está comprovado que quando é a indústria que financia a pesquisa clínica, os resultados dos ensaios clínicos são, regra geral, 4 vezes, com resultados melhores do que quando quem financia é independente. Tem vieses? Vejamos, leiamos, aprendamos. Como é feita a pesquisa clínica? O que se publica? Publica tudo da pesquisa clínica? Óbvio que não, só se publica os resultados bons ou o que se diz bom. Quanto custa o que se produz? Por quanto se vende? Quais instituições independentes financiam pesquisa? E quando o governo financia? Seguinte. E aí, eu tenho lido muito, ele já esteve no Brasil várias vezes, Ezequiel Emanuel, ele foi um dos mentores, continua sendo muito influente na saúde dos Estados Unidos. Tem esse livro interessante dele, Seguinte, A Prescrição do Futuro, quem sabe? Seguinte, eu não sei. Não sei se vocês conhecem esse... É um médico, é um psiquiatra, é um cientista, ele é inglês, é de Oxford, chama-se Ben Goldak. Seguinte, eu tive a oportunidade de conversar com ele, não tão longo quanto eu gostaria, mas vi algumas conferências dele, li livros dele. Tem um livro dele, best-seller no mundo, ficou entre os 10 livros mais lidos na Amazon durante longo tempo. O título do livro é Bad Science. Eu já estou finalizando, para lhes dizer que existe a ciência ruim. E quantas vezes ouvimos repetidas vezes, vou seguir a ciência, vamos seguir a ciência. Qual ciência? Qual ética? Quais preceitos? Seguinte, eu continuo estudando muito, sei pouquíssimo, quase nada, mas tenho uma avidez enorme pelo conhecimento. E nunca esqueço de Galileu e Galilei, século 16, 17, dizer que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. De tal sorte que quem lhes fala aqui sabe pouco, que é necessário que vocês e eu continuemos estudando muito, para que aprendamos e saibamos que o futuro muda conceitos, conhecimentos, mas não muda virtudes. Seguinte, e aí, como lhes disse, essa é uma foto que eu espero lá estar amanhã, do meu Ceará querido, que todos vocês sintam convidados, porque o cearense tem a ousadia de dizer que quem não pisou em solo cearense não pode dizer que conhece o Brasil ainda. Muitíssimo obrigado. Obrigada, doutor Florentino. E vamos passar agora para o doutor Hélio Angotti, que é médico, oftalmologista, com doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo. Trabalha
como secretário nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Escreveu diversos livros e artigos acadêmicos sobre bioética, humanidades médicas, oftalmologia e filosofia da medicina. O tema é sobre aspectos bioéticos na vacinação. Seja bem-vindo, doutor Hélio. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço muito o honroso convite para estar aqui. Se a gente começasse a mencionar as pessoas a quem a gente deve muito dos aprendizados na caminhada da nossa profissão, eu ia passar um bom tempo mencionando aqui nesse ambiente. Mas sintam-se todos devidamente reconhecidos e agradeço muito a presença de cada um aqui. Gostaria já de proceder à apresentação. Por força de portaria do Ministério da Saúde, eu informo que as opiniões aqui emitidas são pessoais, não representam o Ministério da Saúde. Também declaro não haver conflitos de interesses de ordem financeira ou outras específicas que possam prejudicar essa palestra. Recebi apoio do Conselho Federal de Medicina para estar aqui. Então, embora esteja atuando no Ministério da Saúde, eu venho como membro efetivo da Câmara Técnica de Bioética a convite da presidência, a quem muito agradeço e fico muito honrado por estar aqui entre os colegas. E a nossa pequena conversa hoje é sobre os aspectos bioéticos da vacinação. Então, um assunto muito tranquilo, sem muito debate na sociedade, sem muitos ânimos exaltados, imaginem, né? Mas, enfim, após declarados os conflitos de interesses e a questão do posicionamento eventual, é importante, então, deixa eu ver se a gente passa aqui, olhar, então, para o cenário atual e compreender que a campanha de vacinação contra a Covid-19 talvez seja um dos maiores desafios, não só assistenciais, mas científicos e logísticos, e talvez não só da nossa geração, mas de toda a história da saúde pública, não só do Brasil, mas a nível mundial. Nunca se fez o que se faz hoje no mundo e o que se alcançou hoje no mundo. Estamos num território inexplorado, mares nunca dantes navegados. E os aspectos bioéticos, eu vou falar dos aspectos, eu sei que muitos talvez esperassem respostas mais definitivas, não é o objetivo, nem a possibilidade factível da nossa conversa hoje, dar resultados e respostas definitivas. Nós não vivemos esse momento ainda, estamos no momento de constante prospecção e tentativa. Também não é o objetivo fazer nenhuma forma de proselitismo político. Eu não subestimaria a inteligência dos que estão aqui presentes e nem desrespeitaria vocês com isso, mas é colocar um cenário. Qual é o cenário da vacinação e a sua interface com a bioética e como os aspectos da sociedade, as perspectivas que margeiam, rodeiam o cenário de desafio que enfrentamos, pode ser melhor compreendido. Esse é o objetivo. Despertar um cenário para favorecer a reflexão dos colegas aqui presentes e, quem sabe, almejar aí, facilitar colaborações possíveis na leitura do cenário tão difícil que está se apresentando. Então, esses aspectos bioéticos, eu acredito que eles podem e devem contribuir para aprofundar nossa reflexão nessas mais diversas perspectivas e ajudar a pavimentar o futuro pós-pandemia. E o percurso, nós falaremos de alguns fatos, ações, uma análise, aí sim uma análise mais de caráter bioético e algumas especulações sobre o futuro pós-pandemia. O fato é que a crise iniciou no Brasil em 2020, desde então as pesquisas rapidamente começaram numa série de vertentes. A vacina ela se mostrou como uma possibilidade, desde os momentos iniciais da pandemia, de você impactar todas as ondas que geram impacto sobre a gestão, sobre os sistemas de saúde. Então, esse desenho aí foi colocado no artigo de Bourgeot sobre os impactos da pandemia no sistema de saúde. Então, as ondas de impacto, saúde mental, doenças crônicas, a falta de assistência em certas doenças agudas, tudo isso que a gente está vendo hoje no cenário, a vacina ela teria um impacto sistêmico.
Essa foi a leitura de 2020 e, para isso, muito dinheiro foi investido, muito esforço, muitas vidas foram dedicadas. E hoje já colhemos alguns frutos de toda essa caminhada. Enfrentamos em 2021, começo de 2021, uma segunda onda epidêmica motivada por uma variante extremamente agressiva, a Gama, que castigou em especial o nosso país. Então, começou-se a falar de vigilância genômica. Então, nós enfrentamos variantes aí, uma nova variação no cenário também, que nos dá desafios adicionais. Então, a interação entre cada variante e vacina é um desafio específico. Como ler, como compreender a pandemia diante das variantes que vão se apresentando e da diferente interação entre essas variantes e as vacinas, as propostas de vacinas existentes. Cada variante traz uma série de questionamentos científicos, dúvidas e necessidade de reavaliação de efetividade, além de eficácia. São coisas diferentes. As ações feitas foram diversas. Mais de 150 propostas de vacinas foram seguidas, não somente pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, que olhava, acompanhava todas as fases de pesquisa clínica. Acompanhamos a questão de autorização emergencial, o fast track, risco de efeitos adversos desconhecidos, existem, a gente precisa acompanhar, uma responsabilidade constante de todos os governos. Foi feito no Brasil pela primeira vez no Ministério da Saúde, uma encomenda tecnológica, um instrumento que nunca tinha sido utilizado para a saúde no Brasil, mas, enfim, foi feita uma encomenda tecnológica com uma dessas vacinas. Foram feitas aquisições bilaterais, uma outra ação, mecanismos multilaterais, como o COVAX, que integra todo um cenário de ações da Organização Mundial da Saúde, o ACT Accelerator, e, enfim, com dificuldades. Nós observamos que a COVAX ela apresentou dificuldades de operacionalização, não entregou no timing talvez mais desejável, mas as negociações bilaterais aconteceram, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso vai trazer questionamentos de perspectivas de relações internacionais. É uma das que eu vou citar em breve. E fortalecimento da vigilância, a vigilância genômica, que é um novo paradigma, hoje já uma coisa do cotidiano, fortalecimento dos laboratórios centrais e da rede de vigilância epidemiológica no Brasil e as interações internacionais dessa rede. E passando por uma análise bioética, rapidamente nós vamos falar de discursos, princípios e o panorama vivido. Quando nós falamos, então, de discursos, nós falamos do discurso poético ou casuístico, isso muito baseado na obra de Robert Witt e Olavo de Carvalho nos 4 discursos. O discurso poético nos traz as narrativas, os casos clínicos, os dilemas, as propagandas, as brigas políticas, enfim, tudo isso, todo esse caos de narrativas que a gente observa no mundo inteiro. Tudo isso é importante, de todos os lados, todas as vertentes, para compreender a psicologia das massas. O campo retórico de regras e direitos, é importante saber a legislação nacional e internacional. O campo da dialética, confrontar as diferentes propostas, as diferentes visões, tentar tirar síntese das teses e antíteses que circulam na sociedade, é um exercício filosófico, acima de tudo, e começar a adquirir uma pretensão normativa. O que é o certo a fazer? Um diz sim, um diz não, um diz mais ou menos, um diz de vez em quando, e aí? E quem vai assumir a responsabilidade de dar a canetada e colocar o seu nome, a sua vida, a sua família na reta? A questão lógica, premissas, fundamentos e metaética. Eu decidi o que fazer, eu fiz a dialética. Agora eu vou fundamentar melhor isso aí, eu vou buscar os fundamentos filosóficos da minha proposta. Então, esse é um esforço filosófico também. E, em termos de princípios, beneficência, o discurso da beneficência, os princípios, valores, virtudes que permeiam toda a questão de fazer o bem ao próximo, geração de novas vacinas para reduzir gravidade, conter casos, isso é muito claro, o anseio de 2020 e que nos segue até hoje. É muito visível os aspectos positivos, potenciais nas iniciativas de vacinação. É claro que há uma relativização dessa possível beneficência frente a novas variantes que precisam ser novamente testadas quanto à sua efetividade. Então, o esforço de pesquisa não pode parar. Autonomia.
O medo e a insegurança, nós sabemos que diminuem a capacidade de autonomia, de deliberação íntima da pessoa. O medo atrasa a gente na nossa capacidade reflexiva e de raciocínio. A questão de objeção, até quando a objeção de consciência em algumas certas situações fere os direitos da coletividade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos de aspectos jurídicos. Necessidade de imunidade de rebanho e liberdade para não vacinar, isso pode ser confrontado. A questão do passaporte vacinal, o direito de ir e vir. Uma cena marcou muito durante a pandemia, uma senhora com a sua família, né, crianças na praia, e alguém de fuzil, né, apontado. Então, essas coisas nos trazem reflexões. Vacina gourmet, autonomia e, eu quero escolher qual vacina eu vou tomar. Você pode, você não pode? No momento em que há escassez, principalmente no começo de 2021, pode ser feito vacina gourmet? A pessoa tem o direito de fazer isso? São questionamentos. E tudo isso veio à tona. Tudo isso compôs o cenário bioético. Não maleficência, a necessidade de acompanhar efeitos adversos, a importância da farmacovigilância, de ter dados transparentes, a importância também da velocidade máxima na imunização, mas a gente sabe que a velocidade máxima na pesquisa e numa imunização automaticamente gera seus riscos adicionais. Então, ter responsabilidade em acompanhar o que está acontecendo, monitorar a nível global e buscar a ciência, de fato, o que ela tem revelado. Questões de justiça, tanto no âmbito nacional quanto internacional. A gente vai poder falar um pouquinho mais disso aí, mas questões que chocam, às vezes, o público com o privado. Quem deve receber as melhores, entre aspas, vacinas? Quem deve receber primeiro? Qual a questão de precificação? TRIPS, né, o Acordo Internacional de Propriedade Intelectual, como isso interage com a questão da vacina, já no âmbito internacional. Enfim, pressão política nacional e internacional, tudo isso entra no princípio da justiça, responsabilidade. A velocidade da pesquisa nos traz um ônus e traz um bônus também. O uso de tecnologias moralmente controversas para alguns grupos religiosos. A gente sabe de pessoas que fazem objeção de consciência com o uso de pesquisas, né, com o uso de células-tronco, de fetos abortados. Então, existem pessoas que não aceitam isso. Então, até que ponto isso é aceitável na sociedade? Então, até que ponto, e o professor Rui Nunes colocou de uma forma muito sábia ontem, a questão do direito coletivo e do direito individual e como você avançar os direitos, o bem comum, sem desrespeitar e ferir e destruir, talvez, aquele bem individual que qualifica o bem comum. E eu vou entender que isso não é uma questão abstrata. Você não abstrai um do outro, eles caminham juntos, é uma síntese que tem que ser feita entre eles. Enfim, responsabilidade entra também ao monitoramento, ciência e conhecimento, elementos de risco e incerteza, como Hans Jonas colocava também no princípio responsabilidade. E agora falar também das perspectivas para uma análise bioética, sabendo dos discursos na sociedade, sabendo dos princípios que estão em jogo e das ênfases que cada princípio traz, a gente pode observar como certos elementos da sociedade impactam a vacinação e a assistência, e como a vacinação impacta certos elementos da sociedade. Eu estou falando de interações, né? Quando olhamos para interações, a gente observa também que cada forma de vacina, impacto e perspectiva gera consequências. Isso aí baseado na obra de Allenby Serovitz, The Techno-Human Condition. Ele fala de 3 graus de impacto na sociedade. Grau 1, grau 2, grau 3, que é o sistêmico global, que é cultural, a longo prazo e quase imprevisível. Mas temos consequências econômicas de médio prazo e normativas de curto, breve prazo. E a gente precisa considerar as consequências dos nossos atos nessa reflexão. Uma perspectiva afetada, sem dúvida nenhuma, é a da geopolítica. Como conciliar o construtivismo, a necessidade de buscar um consenso em nível internacional, distribuir vacina para todo mundo, e o que muitas pessoas chamariam como nacionalismo da vacina. Aquele duro realismo em que todo mundo fecha a fronteira e é compreensível, a minha população, eu preciso ajudar a salvar a minha população. Pensar no mundo, mas pensar também no seu vizinho. Entra aí um conceito muito interessante de oikofilia, o amor ao lar, do Roger Scruton. Então, como equilibrar esse realismo tão duro com a necessidade de construção nas relações internacionais? A gente precisa pensar nisso.
Nós vivemos isso, o globalismo mudou. A globalização é uma verdade, é um fato incontestável, mas ela vai sofrer impacto nisso tudo, das vacinas e de tudo que aconteceu. Regulação e avaliação de tecnologias em saúde, ATS, mudou também, foi acelerado, o processo foi desburocratizado, tivemos portarias correndo para aprovação de certas tecnologias que a gente entendia que tinha grande potencial de mudar o cenário. Só reforça a necessidade de começar a pensar em compartilhamento de risco com a indústria, vigilância farmacológica e, acima de tudo, disponibilidade de informação, transparência é uma coisa que foi mencionada aqui, literacia científica. E eu vou falar também de literacia vacinal. Quantas horas nossos estudantes, ou até mesmo nós, dedicamos na nossa graduação ou depois disso para estudar as bases bioquímicas, fisiopatológicas, farmacológicas de vacina? A gente estudou imunologia. Vacina é dada em uma aula da Imuno, 2. Depois a gente decora calendário vacinal. Isso não é saber de vacina na base bioquímica dela. A nossa literacia vacinal é pouca. E dos nossos estudantes é preocupante. Há metodologias com seus benefícios, mas que geram fragilidade no pouco contato com especialistas. Ciência e pesquisa. Foi muito bem falado, viu, doutor, pela questão da propriedade intelectual dos dados de pesquisa. Raw data, os dados brutos, eles não são abertos. Nós tivemos resultados de pesquisa que foram embargados, não foram liberados imediatamente após a conclusão para serem analisados pós-hoc. Uma análise pós-hoc é complicada, ela mela a metodologia científica toda. Você começa a brincar com hipóteses depois que você viu os dados. Isso aí destrói a metodologia científica, a credibilidade da metodologia científica. Transparência nas pesquisas, um banco mundial de dados de pesquisa abertos. A gente sabe de gente que faz 10 experiências, 2 dão certo, publica 2. Você aí está brincando com a aleatoriedade dos resultados de pesquisa e, eventualmente, uma hora vai cair a maçã no lugar que você quer. Integridade e conflitos de interesse, a importância de um Sunshine Act aqui no Brasil, não só para saber aonde a indústria injeta dinheiro no médico, nos profissionais de saúde, mas aonde ela injeta em parlamentares, instituições, ONGs, e fazer o rastreio. Esse dinheiro entrou numa ONG e foi parar aonde? Esse dinheiro entrou numa instituição, foi parar aonde? Ele vai chegar em algum lugar. Qual a conta, o CPF onde ele cai? Se a gente não sabe isso, a gente navega nas trevas. É um termo meio pesado, mas é preciso falar isso. Nós temos autores, como alguns que já foram citados, e outros como o filósofo da medicina Jacob Stegenga, no niilismo médico. Ele trata disso. Jureidine McHenry, a ilusão da medicina baseada em evidências. Gotsky, medicamentos mortais. Então, a história está lá, a história está contada. O cenário é pantanoso. Nós não podemos caminhar inconscientes, ingênuos. A ciência não permite isso. A boa ciência exige crítica, exige reflexão. Aspectos macroeconômicos e microeconômicos. O impacto da vacina, dezenas de bilhões de dólares no mundo inteiro, mais para centenas de bilhões de dólares. Isso tem um impacto. Isso gera também investimento, gera emprego, desvia o investimento de um lugar para outro, gera uma necessidade de educação em certas áreas. As repercussões econômicas das vacinas da Covid são quase inimagináveis. As parcerias entre laboratórios nacionais e internacionais que foram feitas no Complexo Industrial da Saúde, nem todos acompanharam isso tudo, mas o mercado balançou. E a gente ainda não tem nem ideia das repercussões disso para o futuro. Esfera jurídica, insegurança do cenário, por óbvio, uma aceleração tecnológica inédita para promover o bem o quanto antes, necessário diante de uma pandemia na qual temos melhores recursos do que nas décadas passadas, mas isso gera uma insegurança e gerou cláusulas de responsabilização de nações. Laboratórios que, para fechar um contrato, se eximiram de sustentar os efeitos adversos de suas terapias e jogaram essa responsabilidade em países, em governos. As cláusulas draconianas. Isso aconteceu, não foi só no Brasil, viu, gente? No mundo inteiro. Teve gente que ficou sem vacina, não conseguiu fechar contrato.
Mudanças na legislação. A negociação era clara. Para ter a vacina, muda a sua legislação. Senão não vai ter. O uso de recursos de países, até no estrangeiro, como meio de garantia das cláusulas impostas. Tivemos impactos jurídicos. Outra perspectiva importante. Opa, próximo. Esfera sociológica. Pobreza, acessibilidade, disponibilidade, como que isso influenciou a vacina e como a vacina influenciou tudo isso. Conseguiu chegar nas populações mais necessitadas do país ou fora do país? Cultura e filosofia. Toda a cultura da questão da vacina. Vacina, quando a gente tinha lá 2018, 2019, baixos níveis de cobertura vacinal, precisa reforçar a importância da vacina como um meio de saúde. Toda a questão de medicalização, ameaças à liberdade, riscos coletivos, o passaporte vacinal entra nisso também. Isso gera toda uma cultura de ingerência do Estado. Mas até que ponto você permite essa liberdade individual? Até que ponto você permite a supressão dessa liberdade por um bem coletivo que se deseja alcançar? Então, essas perguntas não estão respondidas. E discursos em conflito, né, como já foi falado. E eu entendo que confrontar o bem individual e o coletivo é uma abstração. É querer transformar num dilema o que é um problema, como diria Diego Gracia. Esfera profissional, risco, insegurança, medo. Como isso impactou a nossa vocação e o nosso altruísmo. Recusa em atender não vacinados. Teve colega sendo consultado a respeito dessa questão. Eu não vou atender a quem não foi vacinado. Opa, de uma profissão que, desde a antiguidade, era conhecida por imperadores romanos, porque estranhavam, por que aqueles médicos cristãos ficam para trás naquela cidade tomada pela praga para tratar de gente estranha que eles nunca viram enquanto os nossos estão fugindo? O que está acontecendo? Que gente estranha é aquela? Médicos, não só cristãos, mas de outras religiões também. Isso marca a nossa vocação, mas o medo impactou a nossa profissão. As respostas da medicina, como foram faladas aqui, a gente vai ter que pensar o que vai ser da gente no futuro. Direitos humanos, proteção a populações vulneráveis, indígenas, integralidade, universalidade, equidade, como garantir isso? Um mundo de necessidades, as necessidades são infinitas virtualmente. Como atender todo mundo? A esfera política, crise e oportunismo. Né? A gente tem aí uma política do conflito e da agressão que aproveita para aplicar aquela fórmula alquímica antiga, solve et coagula. Você dissolve a sociedade, cristaliza do jeito que você quer, aproveita uma crise para atacar, quando muitas vezes o que a gente precisava era uma política da união, do diálogo, da conjunção de esforços nacionais e internacionais. A crise ela desperta o que há de melhor e o que há de pior na gente. Tem gente que aproveita a crise para crescer, para estreitar laços. Tem gente que aproveita para destruir e lucrar. A gente viu isso. Esfera logística e informacional. Além da questão de privacidade de passaporte sanitário, a necessidade de uma vacinação em escala global e continental. O Brasil reforçou sua rede de refrigeradores. Como pensar uma logística para uma vacina que precisa ser conservada numa temperatura muito mais baixa do que o normal? Esfera educacional, literacia científica e vacinal. Nossos alunos sabem analisar um artigo crítico de verdade? Qual o conteúdo real ofertado em nossas escolas médicas? Eles sabem sobre economia em saúde, que o nosso amigo estudou e sabe que não é brincadeira, não é um assunto fácil, não é uma coisa corriqueira. É uma especialização e sabe sobre regulação, avaliação de tecnologia em saúde. Novas metodologias de ATS foram feitas, novos protocolos, living guidelines, enfim. Nossos alunos estão preparados, a gente está preparado. Esfera ecológica e ambiental, o impacto sistêmico ambiental da vacinação e suas tecnologias novas. Como isso impacta o ambiente? Alguém já está pensando nisso? A ausência de vacinação. A ausência de vacinação tem um impacto no ambiente também. Tanto a presença quanto a ausência. Tem coisas que podem surgir de todo o cenário vivido. Esfera religiosa.
Como eu já falei, o caso de células tronco derivadas de fetos abortados. Há grupos que fazem objeção de consciência, não muito comum no Brasil. Isso é uma questão mais comum, talvez, nos Estados Unidos, em alguns grupos mais específicos, mas é um elemento que precisa ser considerado. E já acabando, a gente pensa no futuro pós-pandemia. Estamos preparados para lidar com a complexidade de cenário vivido? Estamos? Só a vacina, eu não falei nem de tratamento inovador, reposicionamento, questões mais profissionais, eu só falei de vacina em termos gerais. Será que a gente está preparado para ter uma reflexão séria a respeito de tudo isso? Difícil, né? E a gente precisa pensar, diante de tudo isso e diante da necessidade de refletirmos o que será de nós. Qual a mudança na nossa profissão, na nossa forma de ver o mundo, de interagir em sociedade, o que a gente quer para o nosso país, o que a gente quer para as nossas famílias e para os nossos alunos de medicina. Então, a vacina ela é um excelente estudo de caso. É um case que vai nos trazer todos os conflitos dessa geração e da crise que nós observamos hoje. E, embora muitos erros possam ter acontecido, muitas falhas na pesquisa, enfim, de várias fontes, várias possibilidades, poderia ter sido feito de um jeito, foi feito de outro, mas uma coisa foi falado aqui também e a gente não tem como discordar. Errar é humano, mas querer aprender com os seus erros para acertar na próxima é obrigação nossa. Então, vamos adiante. Obrigado pela atenção. Peço desculpas se eu me estendi. Obrigada, doutor Hélio. Agora eu vou passar para o doutor Roberto Dávila, o debatedor, mas informando o doutor Roberto Dávila que nós temos apenas 30 minutos, porque nós não podemos atrasar a próxima mesa. Obrigada. Eu já tenho motivo para cortar a minha fala inicial. Mas é uma alegria, eu não posso deixar de relatar a alegria de retornar a Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte, reencontrar os amigos que tenho aqui. Eu sou membro da Academia de Medicina de Minas Gerais, membro honorário, então eu tenho um pé nessa terra pela afetividade que os mineiros como Itagiba, como Herbert, como Joãozinho Batista têm me dedicado, e muitos outros que eu não vou agora citar o nome. Quero inicialmente agradecer o convite, da Câmara Técnica de Bioética, agradecer ao nosso presidente Irã Galo, que é um amigo querido de longa data, trabalhamos juntos e agradeço a ele por me prestigiar. Agradeço também à presidente do Conselho de Minas, a doutora Ivana de Menezes Melo. Digo que é uma honra participar de uma mesa dessa, só inteira a doutora Dilsa. Do meu lado já é uma alegria enorme, também companheira antiga de longa data, dos tempos da minha participação no Conselho Federal de Medicina. O professor Fernando, conhecer e admirar a palestra, uma honra para mim estar aqui nesta mesa. Florentino Cardoso, revê-lo e ouvi-lo, então é sempre uma satisfação. E Hélio Angotti, sempre essa elegância, não só no vestir, mas no falar também, especialmente. É uma alegria, e achei essa mesa muito interessante, e até preparei um bloco de perguntas, mas chego à conclusão que eles foram tão, assim, debatedores de si mesmos, das suas próprias falas, nos encheram de questionamentos, nos fizeram pensar, e acho que a sequência foi correta. O professor Regateiro começa apresentando os desafios de maneira da sua visão, que não é só portuguesa, é mundial e muito presente também para nós. Nós temos um carinho muito grande com o SUS e trabalhamos nas duas. A maioria das pessoas da minha geração trabalhou sempre nas duas, na pública e na privada, com um carinho enorme
pelo Sistema Único de Saúde, que nasceu, todos sabem, da solidariedade no pós-guerra na Inglaterra, baseado estritamente na solidariedade. E cada país desenvolveu o seu. Nós temos um desafio grande pelo número de habitantes, mas os problemas são sempre basicamente os mesmos. E na sequência Florentino, e na sequência depois falou o Hélio Angotti de maneira também muito elegante. Todos os três foram muito elegantes. E eu senti falta apenas de uma palavra que provavelmente por elegância não utilizaram, chamada corrupção. E desperdício, vamos acrescentar também desperdício nos sistemas. Como gestores, e os três são gestores, conhecem muito provavelmente a questão do financiamento, que nunca é suficiente para esse buraco sem fundo que se chama saúde, da má gestão, que já está bastante corrigida com a preparação das pessoas para os cargos, mas me parece que não adianta nada aumentar o financiamento se você não corrigir o desperdício e a corrupção. Quanto mais dinheiro você coloca, mais escoa pelo ralo da corrupção. A minha pergunta, então, seria essa. Vocês foram elegantes e não falaram. E, de qualquer maneira, é possível que vocês mostraram sutilmente, caminharam por cima, assim, mas como é que está a questão do desperdício e da corrupção nos seus respectivos assuntos e nas suas respectivas áreas? E antes de passar a palavra para eles, e é uma pergunta única para os três, eu só quero pedir perdão e apenas fazer uma referência muito especial ao reencontro do professor Rui Nunes, a professora Cristina Nunes, e ao meu querido amigo José Juan Rodrigues Sendim, da Espanha. Então, está corrigido aqui a minha falha. Por quem começa, vamos começar pela ordem mesmo. Professor Regateiro, pode ser? Muito obrigado pelas considerações que vieram encontrar virtudes, na parte que me toca, virtudes onde elas não estavam, mas é um gosto, de facto, ouvi-lo com as referências virtuosas que pôs na fala. Relativamente ao desperdício, eu ia abordar não propriamente o desperdício globalmente, mas que tem a ver com a procura inapropriada, que às vezes passa muito fora do foco e que é onde se perde efetivamente muito. Isto é, 40% da procura de serviços de urgência nos grandes hospitais portugueses é inapropriada. Mais próximo. Obrigado. É inapropriada, o que significa que o utente vai procurar um serviço de elevada complexidade, de elevada resolução, quando tem um problema que se resolvia num hospital de proximidade ou na médico de família, nos cuidados, na atenção primária. E isto implica que os hospitais se organizem com resposta em recursos humanos, com resposta em espaço, em meios técnicos, etc., que tem que ser dada como é dado aos restantes 60%. E logo aqui já se pode ver o que seria a poupança se o cidadão comum se entendesse como se deve comportar. E por isso, em determinado momento, sinalizei a necessidade da educação para a saúde e da literacia em saúde. Porque só por aí é que lá vamos. Não vale a pena de outra forma. Mas também lá vamos, diria eu, se reorganizarmos, sob o ponto de vista normativo, o acesso a respostas em saúde e hierarquizando-as e criando condições
para que as pessoas não tenham a liberdade de pegar no carro e ir à urgência, pois há países onde isso não existe. Acede-se à urgência por 3 vias: por referenciação pelo médico de família, pela emergência, o Instituto Nacional de Emergência Médica, aqui terá outro nome, mas não o conheço, mas pela emergência, ou por uma central de orientação de doentes, que é, obviamente, trabalhada, onde trabalham profissionais com conhecimento bastante para fazer uma triagem. E são estas 3 vias. Bom, em países como Portugal não é nada. Também existem estas 3 vias, mas eu estou com uma dor, eu tenho uma unha encravada, saio de casa, aquilo já anda lá há dias, nesse dia tenho tempo, já jantei e vou à urgência. Ora bem, isto é um desperdício brutal. Porque nós, quando pensamos em desperdício, pensamos nos medicamentos que se estragam, pensamos, etc. Outra questão tem na organização do trabalho também. E na forma como se organiza a resposta. Isto é, não faz sentido que o hospital seja fragmentado em dezenas de espaços, cada um com uma super especialização, e em vez de serem os ministros à porta da cidade, é a cidade à porta dos ministros, como dizia o Padre António Vieira. Não, de facto, e a Covid veio mostrar essa possibilidade. Nos hospitais, e no meu foi o caso, fecharam-se enfermarias para abrir enfermarias onde as respostas chegavam. E o doente estava lá, e lá ia a cardiologia, e lá ia a pneumologia, e lá ia ao otorrino, e aquela era uma cama da área médica ou da área cirúrgica, da área Covid também. Mas a experiência Covid pode, de facto, lançar esta organização. E, mais uma vez, isto permite criar equipas de apoio, nomeadamente enfermagem e auxiliar, e também concentrar respostas tecnológicas, diferenciar por áreas alargadas aquilo que está fragmentado e que obriga a redundâncias e mais redundâncias. Isto é desperdício. E, portanto, muitas vezes nós queixamos-nos que o nosso orçamento não chega porque se gere mal também o orçamento. E depois acrescenta-se, de facto, desperdício. Mas estas 3 ou 4 dimensões que eu citei como fontes, de facto, de desperdício, têm uma solução fácil e não tem custo. Agora tem, de facto, a necessidade de se perceber uma nova forma de organização. Finalmente, uma outra organização que passa por escolhas e por decisão de natureza política ou organizacional, e que custa, e por isso é que os políticos, os decisores políticos fogem dela, e que vai contra a tradição, os hábitos das pessoas, que é, de facto, fazer da medicina geral e familiar, fazer da atenção primária a portaria de acesso aos cuidados de saúde. É por ali. E de fazer uma integração dos cuidados. Isto é, cuidados de saúde primários, atenção primária, atenção hospitalar, cuidados continuados, devem estar em sequência hierarquizada e priorizada. E não começarmos por cima. Uma casa não se começa por telhado, a procura não se começa pelo mais diferenciado. E, portanto, são formas de intervir que, de facto, vão combater esse desperdício e que têm muito a ver com a inapropriação e com uma cultura errada no uso, no recurso dos cuidados que são postos ao serviço dos cidadãos. Muito obrigado. Boa. Muito rápido. Eu vou falar da assistência no que diz respeito a desperdício e corrupção. Poderia falar da pesquisa também, enfim. Há uma regra no mundo inteiro do overuse do sistema de saúde, uso excessivo do sistema de saúde, quer para diagnóstico, quer para tratamento especialmente. Se formos a qualquer hospital do Brasil hoje e observarmos os doentes que lá estão internados nas unidades de terapia intensiva, tem paciente que lá não deveria estar. Se formos aos prontos-socorros do nosso país hoje, nós vamos identificar pacientes que lá não deveria estar. Se formos olhar a agenda das tomografias e ressonâncias magnéticas nos milhares de serviços do nosso país, lá nós vamos encontrar pacientes que não precisam fazer aquele exame.
overuse, mato alto, que está beneficiando alguém. O mais grave é que já aconteceu nesse país, e eventualmente acontece, quando faz ou uma tomografia ou uma ressonância com um contraste e que tem efeito colateral, e o desfecho é óbito, morte, e você vai checar se quer aquele exame era necessário. À luz do que ocorreu na pandemia, em que sabidamente os pacientes saíram das emergências dos pronto-socorros, hoje nós ouvimos e lemos grandes, aspas, gestores dizendo assim: o que eu vou fazer para trazer de volta os pacientes ao pronto-socorro? Ora, eu tenho que trazer de volta os que precisam, e para isso eles irão. O número aqui, professor Agateiro, é semelhante: 30%, 40% dos doentes do pronto-socorro lá não deveriam estar. E a corrupção é desenfreada. Vamos falar na carne de médicos que pedem exames e são remunerados porque pedem aquele exame. Vamos falar de médicos que indicam procedimentos e são remunerados pelo procedimento. Vamos falar de situações em que a sombra, vamos falar das dores lombares, das doenças da coluna vertebral, em que sabidamente, quando eu faço um espectro e estratifico esses pacientes, alguns têm indicação absoluta de cirurgia, outros aqui no outro extremo, nenhuma indicação de cirurgia, e tem uma sombra aqui no meio, em que o tratamento pode ser conservador, em que o tratamento pode ser cirúrgico. E aí, se ocorre nesse país, você é remunerado por órtese, prótese, material especial, você começa a ampliar as indicações para a cirurgia, para se beneficiar, está corrompido e vai prejudicar alguns pacientes. Na minha vida médica de cirurgião oncológico, nos últimos anos de atividade, eu era muito ouvido para a segunda opinião e contraindiquei várias cirurgias, contraindiquei vários procedimentos. Tem um fato marcante na minha vida, que era um médico querido, amigo, que me ligou chorando de casa, que tinha acabado de chegar de um consultório médico com a esposa com algo na mama que há meses estava sendo vista por um colega e que já teria feito 2 ressonâncias e o médico teria pedido uma outra ressonância. Ele chorando, aflito, eu digo: você pode vir aqui para eu ver? E eu examinei a paciente, a levei numa salinha para fazer uma biópsia com agulha grossa, um true cut. Não precisava de ressonância. 12 horas depois ela tinha o diagnóstico e estava sendo efetivamente atrasada. No Brasil, faz-se muito exame, faz-se muita cirurgia desnecessária. Desperdício de recursos, corrupção desenfreada. E isso ocorre no âmbito dos poderes todos. Existe em curso, nesse momento, vários processos de gestores dos 3 níveis, municipal, estadual e federal, no que diz respeito ao uso inadequado de recursos, no que diz respeito à Covid e vários outros. Muito obrigado, Florentino. Dr. Hélio Angotti, por favor. O estudo de caso, vamos dizer assim, das vacinas, ele nos dá um grande exemplo de uma possibilidade de ação de corruptores e corrompidos. A vacina, ela mobilizou um mercado de dezenas de bilhões de dólares. Nós não sabemos ainda nem o quanto isso vai mobilizar. Gerou transações comerciais a nível global, então, como eu disse, incalculáveis. E quando a gente olha isso, toda oportunidade de ganho de poder, e o poder nas 3 esferas,
trilogia do poder, né? Política, econômica e influência, a econômica acaba margeando, influenciando toda essa possibilidade de ganhar, né? De se impor na sociedade, e isso atrai um certo tipo de gente. Corrupção, eu entendo que não é uma coisa, né? Até na questão de princípios bioéticos, Bishop e Childress, de uma forma muito consciente, agregam a teoria das virtudes. A corrupção, ela está em alguém. Ela é um ato executado por alguém com a consciência cauterizada e que aceitou ser corrupto. E como um vírus, ela se transmite a alguém que aceita cauterizar sua consciência. E essas pessoas são atraídas em certas condições políticas, econômicas, ou de poder, de influência, fama, enfim. Então, muita coisa eu creio que ainda será descoberta no campo da pesquisa, no campo da gestão, no campo da academia. A corrupção, como ela é um vírus antigo que habita junto com a humanidade desde que a humanidade é humanidade. Ela está nas pessoas. Então, nós entendemos que na esfera pública, eu não estou falando aqui da convivência pessoal, da questão do perdão, que envolve elementos transcendentais religiosos, mas eu estou falando da esfera pública. Na esfera pública, nós precisamos identificar quem corrompe, quem se corrompeu, afastar da vida pública, dar o devido encaminhamento e evitar que essas pessoas, como cupins, infestem as instituições. Enquanto nós formos condescendentes com pessoas que corrompem e aceitam se corromper e cauterizam suas consciências, o dinheiro vai continuar saindo, os políticos, pesquisadores, infelizmente colegas às vezes, pessoas da sociedade, lobistas, vão agir, vão aceitar certos tipos de coisas, e a coisa se propaga. E quando a gente olha uma pandemia, talvez um grande problema em todo esse cenário da pandemia é que politização e corrupção mata muito, né? E como combater isso? Primeiro, eu já disse, afastar corruptos da vida pública. Uma coisa é a família perdoar, é a questão religiosa. A gente no consultório médico, a gente não está lá para julgar partido, julgar quem é dessa ou daquela ideologia, a gente está lá para cuidar de gente, a gente cuida. Agora, na vida pública, a esfera é diferente. Na vida pública é necessário o devido julgamento, com direito do contraditório, dentro da justiça, e o afastamento dessas pessoas que devem parar de infestar as instituições. Meios para isso: criar, talvez, como eu já disse, o rastreio dos grandes investimentos de impacto público, saber de onde sai, em qual CPF que para, deixar esses dados transparentes, criar uma rede internacional de colaboração no rastreio dos investimentos, do dinheiro que é aplicado pela indústria nas pessoas, nos key opinion leaders, né, nos palestrantes das indústrias. Para onde que vai esse dinheiro? O que é feito com isso? Quem são os ghostwriters, né, os escritores fantasmas de artigos, e quem aceita caminhar com os escritores fantasmas de artigos? Quem são os autores de estudos não publicados? Eu acho que tem que ter uma colaboração internacional, isso tem que ser exposto, tem que vir à tona, né? Transparência é o mínimo que se exige, né? E tratar o que é público como público e o que é privado como privado. É claro que não é fácil separar uma coisa da outra, mas quando tem uma coisa que classicamente impacta a vida de uma nação ou de um planeta inteiro, isso tem que ser público. Você tem que conseguir clicar e saber quanto eu, quanto você, quanto qualquer um de nós recebeu da indústria nos últimos 1000 anos. Enfim, você tem que saber rastrear isso, saber quem é quem. É o follow the money, né? Siga o dinheiro. Obrigado. Quem não teme, né? Quem não deve temer. Concordo. Transparência. Concordo plenamente. Bom dia a todos. Meu nome é Flávio Mendonça, sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Parabéns às palestras, excelentes. Sejam bem-vindos às Minas Gerais. Eu tinha algumas perguntas, mas vou resumir a pesquisa clínica por questão específica. Doutor Florentino, né, que abordou, mas todos podem comentar. Gostaria. Doutor Florentino, eu queria que o senhor comentasse sobre o aspecto ético de remunerar os pacientes para participar de estudos. A gente sabe que em alguns países existem isso. Então, a nossa ética, a nossa moral, igual o professor falou ali, não é isso? E outro aspecto, eu queria saber, o argumento da indústria farmacêutica é que o preço é alto por conta das pesquisas. Elas são altas,
Mas se justificam de alguma forma? Bem, pode responder direto. Muito rápido. Não vejo nenhum problema em o paciente receber um incentivo para fazer a pesquisa. Zero. Transparência absoluta. Olha, o senhor está recebendo esse incentivo, o senhor tem que se locomover daqui para ali, tem que se alimentar dessa maneira, etc, etc. Isso existe há anos no mundo inteiro civilizado. Zero problema. E em relação a outra... Ao custo da medicação. Ao custo da medicação. Abusivo. Abusivo. Mas, para isso, teríamos que mexer com uma estrutura, uma cadeia extremamente poderosa, que existe lobby em governos de vários e vários países, sustenta algum parlamentar, mas é extorsível em algumas coisas. Além disso, já finalizando, dizer assim, precisamos de todos esses medicamentos que temos no mercado hoje? Então, a indústria é poderosa. Eu vou já finalizar meio dizendo, eu fui participar de uma audiência pública no Congresso Nacional, anos atrás, 10 anos atrás, em que a discussão era, eu vou tirar 20 medicamentos de dentro do balcão, atrás do balcão, e vou colocar na frente do balcão, que são os medicamentos isentos de prescrição. E eu ouvi horrores de autoridades importantes nesse país, defendendo que esses medicamentos deviam estar em qualquer lugar, junto com sabonete, shampoo, o que quer que seja, quem quisesse passava e comprava. Uma das causas de mortes importantes no país é erros de medicamento, pela automedicação. Muito obrigado. Pois não. Bom dia a todos. Parabéns ao Conselho Federal por este excelente programa. Meu nome é Mauro César Oliveira, eu estou aqui representando o Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Durante a pandemia, eu ocupei a presidência da Associação Médica do Maranhão e também fui da diretoria da Associação Médica Brasileira, na gestão do Lincoln, onde eu ocupei o cargo de vice-presidente da MP para a região Nordeste. Eu sou da cidade, professor Regateiro, onde viveu o padre Antônio Vieira, que o senhor acabou de citar. O local, onde ele morava, hoje é um museu na nossa cidade. Muito bem. Antes de fazer a pergunta... Qual é o nome da cidade? São Luís, Maranhão. O convento onde o padre Antônio Vieira morou, hoje é um museu. Eu preciso narrar um fato para ilustrar a minha pergunta. Eu sou médico oftalmologista, como o nosso colega Hélio. Minha esposa é médica oftalmologista. Em maio de 2021... eu cheguei em casa por volta das 19 horas e minha esposa me disse, eu estou há 12 horas sem poder urinar. E eu fiquei assustado, ela não queria ir para o hospital, fomos para o hospital. E por volta das 9, 10 da noite, ela me disse, eu não estou sentindo as pernas e não consigo dobrar o pescoço. Às 8 horas da manhã, ela estava completamente paralítica, médica, sem sentir do umbigo para baixo, sem mover as pernas. Foi feito punção de líquido, exames de sangue, pesquisa de bactérias, fungos, vírus, ressonância magnética. Ela ficou 8 meses em recuperação, sem andar, saiu de cadeira de roda para muleta. Hoje está recuperada, graças a Deus, mas trabalha apenas meio expediente. O diagnóstico, mielite cruzada por reação autoimune provocado pela AstraZeneca, a vacina AstraZeneca. E a pergunta que eu faço, apesar de doutor Hélio ter falado sobre vacina, é uma pergunta para o professor Regateiro, que eu quero ouvir alguém aos olhos da bioética. Eu não quero discutir se a vacina é testada, se não é testada, sabemos disso. Eu quero discutir apenas uma sua opinião sobre um dado bem específico. Nos contratos apresentados pelos grandes laboratórios para serem assinados pelos governos, o doutor Hélio citou aqui na apresentação dele, tem uma cláusula que diz: o laboratório não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. E isso vai ser ministrado a 220 milhões de brasileiros. Qual a sua opinião aos olhos da bioética? Bom, não só aos olhos da bioética, mas da decência, não só aos olhos da bioética, mas da decência, é evidente que isso é uma força incontornável da indústria
que subjuga os próprios poderes governamentais. E, portanto, está errado na minha perspectiva. E essa, para mim, é a resposta. Nesta perspectiva está profundamente errado. É evidente. E ainda por cima, no grau de incerteza que advém da velocidade que foi dada à aprovação, mercê da necessidade de emergência pública, como é óbvio. Mas quem beneficia dos lucros também tem que beneficiar dos colaterais, dos efeitos colaterais, como é óbvio. O meu avô, tenho um avô que trabalhou no São Luís de Maranhão. Doutor Hélio Angotti, quer fazer algum comentário só para complementar na parte? Mas muito bom, professor Regateiro. Eu acho que é claro que nós devemos, de forma dialética, ver as razões. A indústria apresenta suas justificativas. Ela fala que o investimento foi de grande risco, então foi um empenho muito grande, mas o fato é que os lucros realmente são em níveis, eu não diria nem estratosféricos, acho que já foi até para fora da Via Láctea. A gente está falando de um mercado que foi movimentado, assim, é incalculável para a cabeça de qualquer um de nós. Eu não tenho nem noção do que é falar de dezenas de bilhões de dólares, não sei. Então eu acho que eu não estou me manifestando como governo, estou me manifestando como cidadão, como médico, pai de família, que se preocupa com o que vai fazer, com os efeitos adversos, com a eficácia, efetividade, com o vírus. São as inseguranças que todos nós temos. E que vê também o meu dinheiro do imposto indo e, enfim, eu acho que o mínimo digno é que realmente quem colhe os frutos, colhe os lucros, colhe sabendo que vai assumir a responsabilidade. Não quero falar de forma nenhuma contra o empreendedorismo, ele é necessário, a criatividade é necessária. Mas o empreendedorismo, ele gera grandes retornos porque o empreendedor real, ele assume grandes riscos. E ele tem o lucro porque, se ele vai à falência, ele cobre, né, o prejuízo que ele angaria com os bens dele para não impactar os seus funcionários e os demais. Isso é a lógica que seria normal. Então, eu entendo que essa cláusula de transferência de responsabilidade ela é iníqua, ela é imoral, ela é completamente antiética e ela foi uma absurdidade que aconteceu a nível global durante a pandemia. Isso, infelizmente, sequestrou governos, sequestrou elites no mundo inteiro, subjugou e colocou de joelho no chão as nações. É um fato. E, para mim, isso é imoral, antiético em todas as esferas. Perfeito. Muito bem. Esgotado o tempo, eu passo, então, devolvo a palavra para a doutora Dilza Ambróis. Então, agradeço a todos os participantes da mesa. Foi um debate maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Acho que todos nós, cada dia, aprendemos mais, né?